Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, queria pedir desculpa pra vocês aí pela minha voz, tô um pouco gripado. Ontem eu tava péssimo, não consegui nem gravar um conteúdo aqui pra vocês, beleza, família? Mas hoje estamos aqui, trazendo alguns cortes do programa G4 Band Esportes e também do F-Show da ESPN, pra gente acompanhar as últimas notícias do Verdão, beleza? Palmeiras que venceu o Bragantino nesse final de semana, porém virando a chave, o Palmeiras vai enfrentar agora, quinta-feira, o Ceará no Allianz Parque pela Copa do Brasil. E logo na sequência já vai ter confronto direto contra o Flamengo também, certo, família? Agradecemos a todos aqui na descrição, acompanha até o fim do vídeo pra vocês verem o que o Léo Ortiz falou sobre o Verdão. E é isso, família, sem mais delongas, bora pro vídeo. Do Palmeiras, e quando a gente fala do Palmeiras, a gente aqui tem uma obrigação, que é campeão! É campeão! Vamos ouvir o que disse Luigi do Palmeiras, sobre o Palmeiras que vai enfrentar o Ceará, mas já com uma situação boa, venceu fora de casa o primeiro jogo da Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo. Fico feliz, quando estou em campo ali eu procuro ajudar a equipe da melhor forma e sempre estou à disposição aí para quando chegar a oportunidade eu dar meu melhor. Cara, a fome de jogo eu tenho muita, então sempre que estou em campo eu gosto. Começo com a comissão ali, sempre me deixa solto ali quando eu entro em campo. Sempre me deixa à vontade para fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Sobre o Palmeiras e Ceará, vai ser um jogo muito aguerrido, ambas equipes muito fortes. Vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória. Muito bem, tá aí o Luigi falando, vai jogar o Luigi nesse não time titular do Palmeiras, reveza todo mundo, ele vai pro jogo. Quinta-feira ainda é muito cedo pra gente não, mas falar. Tá falando hoje e tal. Muito cedo para falar de time para o jogo de quinta-feira. Tem algumas pistas, né? Veiga, Felipe Anderson, Marcos Rocha e o Vitor Roque devem estar em campo. É possível que volte o Bruno Fux, não se sabe qual é a condição do Murilo, se ele já está apto a fazer sequência de jogos assim inteiras, né? É possível que você tenha uma zaga com Fux e Murilo, Marcos Rocha na direita, Vanderlan do lado esquerdo, e o Aníbal vai voltar para o Martins descansar. Eu tenho uma dúvida se ele dá ritmo para o Evangelista ou se ele mantém o Rios, que está suspenso contra o Flamengo, ou põe o Rios 60 minutos e depois deixa o Evangelista entrar no final do primeiro tempo. Tem uma preocupação enorme da torcida do Palmeiras com relação ao Paulinho, que ele jogou, a programação era 35, aumentou a carga para 60, ele jogou contra o São Paulo e sumiu. Não foi mais relacionado. Bom ponto, né? Porque ele jogou bem. Parecia desenvolto, mas não foi dentro do escalonamento é estranho zerar de novo, né? Ele está no nível 4 de recuperação, que é liberado para jogar, mas com controle de carga. Porque, eu vou repetir, ele teve um problema na perna, essa fratura por estresse foi gerada por uma inflamação, e essa inflamação não pode, o Palmeiras não pode, o Paulinho não pode deixá-la voltar, porque aí pode fraturar de novo o osso, né? Com o osso é diferente, tem que ter controle de carga e também uma preocupação com a questão física. No Palmeiras, a informação que chega estamos todos tranquilos com relação ao Paulinho, está dentro do esperado. Essa é a informação que vem. Agora, o controle de carga, quando você aumenta, isso ninguém me disse, mas é simples de entender. A programação era 35 minutos, seguiu a programação. Passou para 60, sumiu, sentiu. Alguma coisa. Tá na cara. Tá na cara. Entendeu? Senão, ia aumentando. Senão, ia aumentando. Aí vai ter que dar um passo para trás. E o passo para trás foi dado. Descanso, repouso. E agora, provavelmente, ele vai jogar alguns minutos contra o Ceará e contra o Flamengo. Tá sendo feito assim com o Paulinho. Vai, testa, volta, dá um passo para trás, dá um passo para frente, anda, para que ele esteja 100% no Mundial. Ainda sobre o Palmeiras em campo, desculpa interromper. Pode falar. Muita gente aqui mandando. O Luca é melhor que o Luigi. O Luca manda aqui. O Luigi é melhor que o Flaco Lopes. Aí o outro mandou. O Evangelista é melhor que o Rios. Sobre o elenco do Palmeiras. E aí, tá vendo? Mas eu já mandei parar isso aqui, não sei. Então, mas quando tem um elenco muito forte... É isso. Essa discussão vira uma quase questão de gosto. É isso.
Exato. Eu É aí que prefiro eu o ia chegar. canhoto o Maurício, ou o cara fala, eu prefiro o canhoto o Rafael Veiga. Então, Os dois não estão errados. mas é a cabeça do time titular, que não tem. Isso Não vai ter. Não vai vai ter. mudar, Vai ter. não vai ter. Não é isso? Tá? Não Mas vai não é a ter. cabeça do time titular? Não, esse aqui tem que jogar porque ele é melhor A que o questão outro. pra mim, projetando domingo, é como o Flamengo vai... O Palmeiras a gente sabe, mais ou menos, como vai fazer, vai revezar. Quem não jogou no final de semana talvez comece. Então, o Flamengo tem muitos problemas. Sim. Se ele vai arriscar tudo, contra o Botafogo já ganhou o primeiro jogo. E vai guardar jogadores preciosos pro domingo. Ou se ele vai usar alguns. A impressão é que o Felipe Luiz vai arriscar. Só que ele já arriscou contra o Central Córdoba uma vez. Não, vai Deu bem arriscar agora errado. pro Botafogo. Mas quanto foi o jogo? 1-0. Maracanã e tudo mais. Dá pra Mesma situação empatar. do Corinthians. É. Né? Contra Se o tivesse Novo uma final de Libertadores desse elenco do Palmeiras, qual o jogador que você fala assim, é esse mais 10? Palmeiras? É. Só... Essa é uma boa pergunta, Marcelo. Seria o Estevão, mas... Então, o Estevão, certo? É. Esse é o único que é aquele que não tem discussão. Não, Gustavo Gomes não tem E o discussão. Mas o ele Everton ficou não ficando tem no banco, discussão. não ficou? Ah, mas Piquerez. isso não por questões técnicas. Piquerez. Piquerez não tem discussão. Não tem discussão. Paulinho não tem discussão. Não, mas tem. Porque ele não tem tá que tão ele tá bem. jogando. Não tá jogando, mas Não, é isso que eu tô falando. Hoje, tecnicamente a diferença que ele faz pro time é muito grande, cara. Na minha visão, Giai não tem discussão. então, mas sempre teve agora, recente. Ah, o ok. Moco- é isso que eu tô dizendo. Daqueles que não podem nem começar. O Marcos Rocha, até um tempo atrás, era imprescindível. É que ele teve a lesão. Ainda, ele é Então, muito importante. Mas é que o Giai chegou e tomou conta da posição. mas a minha pergunta é aquele cara que você fala assim, ó, pode ter 1 milhão perto dele bem, que esse daqui, eu acho que é o Estevão. O Pra restante... mim são 3. O Everton, o Gomes e o não, é Estevão. que o Everton... E o Vitor Roque? Ainda não, né? Então, esse é o ponto, entendeu? Nesse patamar que o Vessa tá Pra não ter colocando, discussão. Não, então é Eu acho que o por Piquerez também tem bastante diferença em relação ao reserva. Sim, sim. Mas... Também acho. Mas... E se virar. o motorzinho lá, o Facundo? Não, esse é complemento o do time. Aí você tem, Mas não Maurício. joga todo jogo, não é Tem isso? outro. Joga, mas é pra não ter discussão. A diferença quando sai o Facundo e entra outro, a diferença não é grande, entendeu? Agora, quando sai o Piquerez, quando sai o Everton, aí, E o Estevão, você O vê que é Estevão- muito diferente, esses três. aí é uma vai. diferença grande, né, para se colocar. Existe dentro do Palmeiras uma pergunta que não tem resposta ainda, é se ainda, depois da parada da janela, depois do Mundial, que ainda tem janela depois do Mundial, né? sim, Não é só antes. Se vai vir alguém para a vaga do Estevão. Olha aí, olha. Aí. Tem, Eu acho hoje que não, tá? Porque em tese o Facundo foi contratado para jogar daquele lado, para ser o reserva do Estevão. E o Palmeiras quer muito avaliar como vai voltar o Bruno Rodrigues, que é um jogador de lado de campo, um jogador importante que sofreu lesões graves no joelho e talvez seja relacionado para o jogo contra o Sport em Cristal. Fora isso, antes da Copa do Mundo de Clubes não vai ser ninguém negociado, tá? Só depois, se de fato, candidatos, além do Estevão que já foi, Rios, e tem um olhar aí forte do mercado para o Piquerez, tá? Então é possível que depois do Campeonato Mundial, o Palmeiras tenha que ir ao mercado para repor saídas. É possível que isso aconteça. Se você fosse o Felipe Luiz, você fazia o quê contra o Botafogo, Vessa? cara. Pensando no final de semana contra quem que é? Palmeiras. Por isso que eu tô falando. Esse é o negócio. Só isso. O Allianz Parque. Só essa é a isso. questão. Só isso. O tal do sinal amarelo, verde, Ah, meu. eu só iria tiraria completamente, até os amarelos. Eu só iria quem fosse muito jovem, tivesse muito, muito bem, muito bem. Eu faria o seguinte, você vai jogar domingo, não joga hoje. Pois é. Então tá. Olha os caras aí, ó. Partindo aí. Eu vou jogar o Juninho, Varela, né? Pô, você E tem no dar Palmeiras também, hein? Faria isso no Não, mas Palmeiras o Palmeiras. também. Então, mas a diferença É é que a o Palmeiras. gestão já- Tá claro, exato. O Palmeiras, Você tem- no final de semana, ele já revezou. Cê- O Flamengo exato. já usou Exato. contra a LDU e contra o Botafogo. Já estourou mais um, que é o De La Cruz. Já não, então, o Flamengo já não tem, com certeza, o Pulgar e o De La Cruz. Só isso. Por exemplo, no Palmeiras, eu não jogaria. Meu time para enfrentar o Ceará seria o Everton,
Marcos Rocha, Bruno Fux, Mikael, Vanderlan. Ele não vai fazer isso. Tá, o Mikael está voltando. Tá. Então vai, Bruno Fux e Murilo e o Vanderlan. No meio campo, Aníbal, Rios, que está suspenso, e o Maurício, que está voltando, precisa de ritmo, certo? No ataque, Flaquito e Vitor Roque. A minha dúvida É na direita, eu escalaria o Felipe Anderson na vaga de Estevam. Lembrando que o Palmeiras terá quase 24 horas a menos de preparação do que o Flamengo. Eu acho que o Abel leva muito isso em consideração. Vai levar. Por isso o revezamento vai ser Vai total. levar, maior ainda. Mas quando você tem um 1-0 fora, sim, você claro. imagina se é um 1-0 invertido em casa. Aí não dá. Aí seria um negócio... Aí, Mas é Ceará e não é Botafogo da Paraíba. por isso. Vou insistir. mais difícil. O Flamengo, Eu correria mais risco. Certo. Palmeiras Porque é eu mole. acho que se não recortem, sejam honestos, se caso aconteça uma vitória do Palmeiras em cima do Flamengo, 7 pontos, cara, são 2 rodadas. Você pode se dar o luxo de 3. perder. 2 você não passou, você nem chegou. Sim. 3. 3. Precisa de mais 3 um pontinho. rodadas. Você se dá o luxo de rifar o jogo contra o Flamengo no segundo turno. Fala aí. Aí, ó, tô com... Lá, Mas vocês ó. sabem que o Pisando Léo na minha nome, Ortiz, como ficou. o Léo Ortiz falou o quê? Depois do jogo do Flamengo com o Botafogo. ele falou? Ele falou, pô, aqui é difícil, porque é o seguinte, tem uma cobrança muito grande, porque o Flamengo é gigantesco também, mas pela questão da apresentação. No Flamengo não basta só vencer, tem que dar um show. Vamos ouvir o Léo Ortiz e depois nós vamos comparar um pouco esses cenários de Palmeiras e Flamengo, que, como disse Bubu, vão brigar pelo título brasileiro. Ele já disse que o Flamengo vai ser campeão, é a opinião dele. Não vai não! Eu acho que... Ele não vai E aí não! a gente vai acompanhar primeiro a fala do Léo Ortiz. Vamos lá. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que eu acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e, sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer. E para eles não tanto, né? Para outras equipes também não tanto. Então a gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. E a gente tem, claro, a Copa do Brasil no meio de semana para conseguir essa classificação e depois enfrentar o Palmeiras, que é um adversário direto hoje lá na disputa pelo título. Vocês acham que o Léo Ortiz tem razão? De que no Flamengo não basta só ganhar, tem que dar show? Total, se você tá perguntando pra mim, total razão. Porque o Flamengo, ele parece a seleção brasileira. Não basta apenas você vencer, você tem que convencer, tem que encantar. Isso é da natureza rubro-negra, do gigantismo rubro-negro, da escola histórica do Flamengo, moldada muito nos anos 80 com o Zico. É um time que é feito para encantar. A maior torcida do Brasil gosta de ver show, espetáculo. O Real Madrid é assim. Real Madrid, você vai no Real Madrid, o Real Madrid às vezes não é só preocupado, vai lá, fica ganhando de 1-0, 1-0. A torcida do Real Madrid não gosta. É uma torcida acostumada historicamente a ver grandes times e quer ver se impor sobre o adversário de forma categórica. Quer espetáculo, quer show, quer caneta, quer rolinho, quer o que mais que tem? Chapéu, lençol. Quer festa. Não sei terminar isso aí. Isso aí. Gols bonitos. Se é Flamengo é isso, o cara vai lá, paga o ingresso, assiste lá, ele quer ver, sabe? Cara, hein? Ele quer ver humilhar o adversário, ele quer ver lepte, entendeu? Ver o quê? O palmeirense, que tem uma história mais ligada à Itália, ao calcio, ao futebol italiano, é mais competitivo. Então, o Palmeiras tem uma história de academia, gosta de jogo clássico, mas assim, o palmeirense não fica bravo só de ganhar. A Itália cansa de ganhar de 1-0, 2-0, é a marcação, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Então, o espírito palmeirense, muito bem encarnado pelo Abel, o Palmeiras atual, é um time que, assim, vai lá e ganha no final do Sport 2-1. Vai lá ganhar do São Paulo no último minuto 1-0. É assim, entendeu? Vai lá, apertado contra o Bragantino 2-1. Mas isso 3 atrapalha? pontos. Não, é uma mentalidade mais... Tem os dois, Talvez eu acho. possa fazer uma comparação com continentes. Eu falei aqui de Itália, Palmeiras tem uma mentalidade italiana, competitiva, fazer pontos. E historicamente a Europa é assim, pontos corridos. E aí? Palmeiras tem isso, regularidade.
Então o Palmeiras é muito competitivo, soma muitos pontos. O Flamengo talvez tenha um olhar mais americano, mais Estados Unidos. Entendi. O esporte americano é muito para ser entretenimento, para ser show, entendeu? É espetáculo, é Super Bowl, né? As playoffs da NBA que estão rolando aí e tal, entendeu? O flamenguista é muito movido por isso. É o grande momento, é o grande jogo, é o Maracanã, o grande estádio, é o grande espetáculo. Então você tem essa dualidade. Um time mais a italiana, Bang Bang italiana, lembra? Grandes trabalhos. E um filme que é um blockbuster americano, é o Flamengo. Eu comparei, o Flamengo é o Federer, é o show, é a técnica, o cara que devolve com a canhota. E o palestra, o Palmeiras? O Palmeiras é o Nadal, luta, é competitivo, atlético, não desiste nunca, resiliente, vai em todas as bolas. Então é isso, um é o Federer, um é o Nadal. Um é um blockbuster americano. É um show, espetáculo, todo mundo fica preso na audiência. Vai entrar, e o outro é um cinema mais europeu. Wagner Patti entende. Eu circulo entre as duas coisas. Eu sou tipo Djokovic, né? Eu tô ali, né? Entendeu? Djokovic. Flamengo e Palmeiras, quem tem o melhor elenco. Agora na tela pra vocês, goleiros Flamengo e Palmeiras. Então, é pra escolher o combo. Não adianta eu falar eu gosto do um e não gosto do outro. É o combo. Atenção. Vai. Flamengo tem Agostinho Rossi e Matheus Cunha. Dois bons goleiros. O Rossi tá num momento muito bom e o Matheus Cunha é um goleiro... Sempre quando foi chamado, deu conta do ótima trilha. O Palmeiras tem o Everton e Marcelo Lomba. Para Rodrigo Bueno, quem leva melhor? Olha, eu vou ficar muito por conta do Everton. É um goleiro histórico do Palmeiras, né? Em números já superou, inclusive, o Marcão, né? Vou ficar com o Palmeiras. Natália Ferrão. Tô com o relator. Palmeiras, e você? Acompanha-se. Pedro? Palmeiras. Então deu Palmeiras para vocês como os melhores goleiros. É sempre o combo, é igual você ir na noite, na balada, quando você pede o combo, mas eu não gosto dessa mistura. Eu não gosto desse suco para misturar no drink. Não tem jeito, campeão. Vem junto. Mas eu gosto dessa bebida, mas não gosto desse energético. Não tem jeito, campeão. Vai ter que ser isso. Então, é o combo. Entendi. Tá? Suas referências são sempre... Não, bem claro. Sempre... Eu consegui compreender. Captei a vossa mensagem. Não é legal ficar falando isso. Que beleza. Laterais direitos. Vamos de novo para as opções do Flamengo. Wesley e Varela. No Palmeiras. Belíssima trilha do canal. Giai, Mark e Marcos. 3 contra 2, é sacanagem isso na briga, hein? Na briga é verdade. 3 contra 2? Vamos focar em Giai e Marcos Rocha, ok? Vamos fazer isso? Que o Mark tá machucado, no caso. Vai. Natália Ferrão. Cara, difícil, hein? Porque o Giai tá num bom momento e o Marcos Rocha foi muito regular ao longo de muitas temporadas. E o Wesley vive um momento brilhante. E o Varela tem conseguido ajudar e não está comprometendo. Era questionado em algum momento, mas pelo momento eu vou ficar com Wesley. Flamengo para a Natália Ferrão. Prats. Palmeiras. Palmeiras para Rafael Prats. Pedro Ivo também no Palmeiras. E você? O Wesley é seleção, amigão. O Wesley está na pré-lista do Ancelotti. Lateral direito é do Mengão. Vai, Edu. Eu votaria. Não, tá 2-2? 2-2. Eu vou votar no Palmeiras. Para mim, Giai e Marcos Rocha. Ele nem viu qual que era ele, só viu o Palmeiras. Nem esperava esse voto, olha. Que surpresa! Foi na hora que veio. Vai. Põe aí depois, eu quero que você mostre, veja que o povo, se o povo não tá do meu lado aí, Pedro, vem aí nos nomes aí. Estão me xingando, estão lá na esquina, povo. Quer que eu leia a última mensagem? Não, a última não. O William interage muito mais com a gente. Não. Que isso. De laterais, entendeu? Não, depois você faz zagueiros. A gente não participa mais, aí, cara, se depender do apresentador, não. Eu quero fazer uma denúncia aqui. Claramente a imprensa 011 votando, porque eu tô vendo só Palmeiras ali. Vamos vocês que votaram. Zagueiros. É 021, eu votei no Flamengo. Isso aí. Zagueiros do Flamengo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, quem tem o melhor elenco? Do lado do Palmeiras. Falou que ia começar com isso aí. Não, eu não. Gustavo, colocaram mais, hein? 6 contra 3, outra era 3 contra 2. Imprensa paulista.
Quem que tá fazendo? É o Marcel que tá fazendo Marcel isso aí? faz, ó. Marcel que Nossa. vê. Gustavo Ele vai Gomes, colocar lá, Murilo, Ademir da Guia, Dudu, Luiz Pereira, ele vai botar... Luiz Pereira, tá? Vamos focar no seguinte, ó. Tem as opções. Flamengo vão ser Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. No Palmeiras, Gustavo Gomes, Murilo e Bruno Fux, que são os que estão jogando mais. Vamos começar com Rafael Prats. Falou que quer Palmeiras. Palmeiras pra você. E aí, Pedro? Flamengo. 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 Nath, Flamengo. Bubu? O Flamengo tem 2 seleção agora, Léo Ortiz e Danilo na pré-lista. Você pode escolher aí, ó lá, zagueiro lateral, lateral zagueiro. O Palmeiras também tem seleção ali, Gustavo Gomes. Eu vou ficar com o Mengão porque eu sou 021 mesmo. Você foi pelo bairrismo. Quer colher algumas opiniões, Meu Pedro? carro é Rio de Janeiro RJ. Meu celular é 021. Tem muita gente Flamengo. boa do lado do Palmeiras. Tem Lá de muita lá. opção. Lá de cá. De lá. Mas aqui, Lá de Danilo, cá. Léo Ortiz e Léo Pereira, eu acho que você não vai ter no Brasil um clube com 3 zagueiros desse nível. Você pode ter muita opção do lado de lá e você apenas respeite, tá? Não, e é bom que Mas você acabou você de já ia falar. começar. Não, que você acabou de falar que o Danilo não tá num momento muito bom. E agora falou que o Danilo é uma boa e tá nos 3 do Flamengo. Pera, é momento ou é potencial? Não, tem jogado, não é? Não, isso aí é cara a cara véspera de jogo. Aí é isso. Não, mas é de cara a maneira cara véspera genérica. de jogo é momento. É, formação Prats, de o elenco. critério é teu. Elenco pra temporada, né? Tá vendo? Aí você não tá Não, é que entendendo. O critério é seu. agora. Então, eu O do entendi isso. amiguinho é do amiguinho. Eu acho que começou de um jeito, ficou Quem tá muito ganhando, então? 0-11. Vamos lá, laterais pela esquerda. Flamengo. De novo. A turma deu Flamengo aqui. O chat. Continuem votando. O Edu Continuem tá votando que tentando a gente respeitar vai. um pouco mais. Isso, eu vou dando moral. Laterais, bota no chat aí, laterais. Laterais pela esquerda. Laterais pela esquerda. Alexandro, Flamengo, não tem. Ayrton Lucas e Matias O Vinha é ex, né? Vinha já foi Palmeiras. Eu não sei nem voltar, quem é. tem potencial. Vai, e do outro Ótimo. lado, deixa eu ver quem é. Chapa do CR7, Alexandre. Piquerez e Vanderlan do lado do Palmeiras. Começar com Laterais pela esquerda. Flamengo. Flamengo? Bubu. Não, eu já falei, sem o Caio Paulista é Flamengo. Vai, Nath. Pô, você debocha, cara. Cara, o Piquerez é espetacular, né? Vanderlan nem tanto. Alexandre, bom momento. Ayrton Lucas, né? Eu vou de Flamengo. Palmeiras. Palmeiras? Cara, eu não, nem saí, nem eu ia votar no Palmeiras. O Vanderlan é brasileiro, não é holandês. Piquerez Só é tô te avisando, excelente, viu? mas o Vanderlan não tá lá. joga na seleção do Holanda, viu, meu? Vamos ver o próximo. Flamengo, opções para volantes. A trilha vai entrar agora para vocês. Parece o Oscar, né? Pulgar. Alan Araújo de la Cruz. Isso. E no Palmeiras. Vai. O Bubu tá em Tá de olho que ele falou que vai aparecer 28 no Palmeiras agora. Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista Muito próximo. e Richard Rios. Dois. aí. Começando com Rodrigo Bueno. Essa briga é boa, né, na volância, né? Votem no chat aí que eu tô achando que vai dar empate já. Vai, eu Muito também fã acho. de La Cruz, mas De La Cruz não tá me agradando também. Aliás, machucou agora também, né? Nesse caso aí, o combo todo, batata frita, um nugget de Isso. frango, né, a sobremesa no combo, eu vou ter uma sobremesa, não, hambúrguer. Milkshake. Eu vou ficar com uma dor no coração no Palmeiras. Eu também, mas enfim, não quero influenciar ninguém. Natália Ferrão, Palmeiras. Flamengo. E você, Flamengo. Prats? Flamengo. Ele tá contando os votos. Prats. Ele tá rezando? Tá. Palmeiras. Não, E já você, deu, já. Pedro? Palmeiras. E aí a galera tá falando o quê? Flamengo. É que eles estão opinando, e obviamente, com bons votos, porque o Flamengo também tem bons nomes ali. Achei que você ia falar que eles Mas eu estavam acho que opinando você com vai o falar. coração. Para meio de campo, opções do Flamengo. A trilha entrando agora. O Arrasca Com já desequilibra, Gerson. né? Isso aí já... eu não vou votar nisso aí. Isso aí é o Luiz concurso. Araújo. Já começa Gerson e Luan, Arrasca, já Matheus esquece. Gonçalves. Escracha. Como é que é? Vai. Escracha. Que é isso? Escracha. Vapo. Calma, deixa eu ver. É isso. Não quero nem ver o Palmeiras. Palmeiras, 21. Veiga, Nem vê o Palmeiras. Felipe Anderson e Maurício. Ó, o Palmeiras também tá jogando bem, hein? Tá sim. Flamengo. Natália Ferrão. Mas não, combo? É o combo. É o combo. Flamengo. Prats. Palmeiras. Ele abraçou o personagem. Não. Ué, espera um pouquinho, gente. Quem nos acompanha, nos dá uma audiência espetacular, que a gente agradece de coração mesmo. Aqui é o seguinte, as pessoas pedem pra você votar. Aí você vota e fala assim, não, mas não pode votar nesse. Não, então não vou votar mais. Eu acho que é melhor, então. Mas eu você vou não tava falando em que era a imprensa protesto 011, agora. você tava falando do 011? Palmeiras? Não. Espera um pouquinho, gente. O seu Vocês querem celular o que é? discutir 013? Não. 011. Já foi 011? lá, mas aí caiu na água tudo. Aí o que acontece? Eu tô Cris quer vir votando comentar. aqui
Eu tô votando aqui e as pessoas querem debochar do meu voto. Não, não estamos lamento debochando. profundamente a Eu postura dos respeito. companheiros. Falou o rei do deboche, né? E você, O rei do Um debochinho. abraço pro Cris. Você é coach Meu de voto deboche? foi primeiro. Eu Deboche, falei, cara, na hora que nem tinha aparecido Pedrão, nada. Eu já você- falei, arrasca, já arrebenta. Aí vem o Gerson ali no começo, amigão. Escracha. E você, Pedrão? Ó, vai, Vapo. vai, o escracha. Escracha. Lá do DK, Flamengo. E aí no chat, a galera tá falando o quê? Aqui tá entupindo de Flamengo. Bom, vamos lá. Porque aqui tem aquela galera que é Não, mas não flamenguista. terminou ainda Por lá. enquanto, Goleiros. palmeirense. Então esses votos eles já vão Goleiros automaticamente. do Palmeiras. Aí tem o pessoal ali da zona do meio de campo que vai filtrando. Zona do Agrião. Laterais do Palmeiras na direita, zagueiros Flamengo, laterais pela esquerda Flamengo e volantes Palmeiras e meias Flamengo. Tá equilibrado. Flamengo, Everton, opções para ataque, é a trilha, Everton. É muito bom. Flamengo. Plata, Pedro, Bruno Henrique e Juninho. Qual é o apelido do Juninho? Sabre de luz. Sabe de luz? Tá falando que o prato desequilibra. Isso é O brincadeira. apelido do Juninho é não sei o que de luz. Sabre de luz? Não, o apelido do Juninho é outro. Não, você inventou. Não, Juninho. É laser, cara. Esse Qual que é o laser, apelido é o do sabre de Juninho? luz, cara. Sabre de luz. Juninho Meleca. Essa é sério. Qual que é o apelido? Sabre de luz. Para, É o Juninho Meleca. vai. Para, isso é o Nuno Juninho. Moreira que fez isso. Não. Juninho Meleca. Copiou o Nuno Moreira. Vai. Quem que é o do Palmeiras aí? Meleca. Vai, Edu. Vai, Edu. Olha, o cara faz. Ele faz o Vai, dia. Pô, gente, nós não vamos Ele vai sair de assim, ó. baixo. Sabre de Nem a luz. audiência vai segurar a gente. Vai. Deixa eu perguntar aqui pro chat. Para, Chat, bem, qual nós é estamos- o apelido do Juninho? Isso. O chat tem que falar Nós aqui. estamos bem na audiência, nada, estamos mete um voando sabre aí de do luz. nada. O cara Sabre de mete luz, sabre do Juninho. Sabre de Vamos luz, lá. falou 2 vezes. Flamengo, Meleca. Everton, Plata, Pedro, Bruno Henrique e Juninho. Palmeiras, Paulinho, Facundo Torres, Juninho Estevão, Perereca. Vitor Roque, Flaco Lopes e Luigi. Vão até o mês que vem, né? Aí você vai bem. domingo lá, bom Pratos, dia, quem? cidadão. Palmeiras. E aí, Pedro? Flamengo. Bubu. Eu sou muito fã do Estevão, mas vai ficar só mais um mês, né? Então eu tô pensando no elenco pra temporada. Pedro contra Tigrinho. Pedro, BH, Flaquito, BH. não sei não. Flamengo. Fico com você no ataque. Nath, Flamengo. eu vou votar no Palmeiras. Você não tava voltando até agora? Ah, mas eu votei aqui porque... Você não gostava do Na Flaquito, última hora pô. mudou. Você cornetava o Flaquito. Preciso Vocês sair. são brincadeira. Fiquem botando aí bastante coisa do Juninho Flamengo aí. Perereca, que o pessoal falou. O que é para? Para, ô Pedro. Tem Fala treinador dos outros. aí, não, Nós vamos ser sabre de mandados embora. Sabre de luz. É, você vai querer. Não! Os caras... O chat Ei, aqui que tá Aí, sabe qual é o falando. problema? Você vai chegar lá, aí depois vai ser pauta séria. Vamos lá, goleiros, Palmeiras, laterais do Palmeiras pela direita, zagueiros, Flamengo, laterais pela Sabre esquerda de do luz. Flamengo. É, Volantes, deixa eu Palmeiras, meias, Flamengo e atacantes do Não deu Flamengo. 4x3 pro Flamengo, é isso? E aqui não tá o tema, mas técnico, já era. quem seria Ah. o técnico? Não tem nem discussão, né? É, Treinador, você pelo abraçou o filipismo. Pelo currículo, pelos títulos, tempo de Qualquer que tá trabalho, jogando agora, o com Abel. história. Mas conceitualmente, filosoficamente, alguém poderia preferir o tipo de vocês são jogo do malucos. filipismo. Não. A gente viu aí, né, família, o Massini falando aí a respeito do Palmeiras, que vai enfrentar o Ceará e depois o Flamengo. É difícil projetar um time assim, porque o Palmeiras tem rodado bastante o elenco, já tem acontecido, isso já tem acontecido há bastante tempo, mas a gente dá pra projetar assim com base nas ausências do jogo passado, como o Paulinho, Vitor Roque, Marcos Rocha, Rafael Veiga, Felipe Anderson, jogadores importantes que não entraram. Provavelmente vão pra jogo contra o Ceará. Palmeiras se ganhou de 1-0 fora e agora vai enfrentar o Ceará no Allianz Parque. Essa vantagem, o Palmeiras tem tudo pra se classificar. Também depois o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo no domingo, dentro do Allianz Parque também. Então, família, Palmeiras muito forte aí pra avançar na Copa do Brasil, também pra enfrentar o Flamengo no domingo. Mas a gente, conforme for se aproximando do domingo, a gente vai trazendo mais informações, preparação do Palmeiras, provável escalação. A gente vai trazer tudo aqui pra vocês completão, beleza? A gente também viu o pessoal do F-Show fazendo um cara a cara aqui. O Flamengo, teoricamente, pela bancada ali foi escolhido como o melhor elenco, mas a gente sabe que isso aí não significa nada, né? É mais uma forma de entreter mesmo. Então é isso, família. Essa foi a notícia de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, beleza? Deixe seu like para que esse vídeo chegue em mais palmeirenses ainda, para que a mídia palestrina, a mídia alternativa palestrina se fortaleça cada vez mais, fechou? A inscrição está aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Avante palestra!